Bom dia, meninos e meninas do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mesmo com esse afastamento social que nós estamos impostos, vamos dar continuidade à nossa vida acadêmica em geografia, retomando aquele conteúdo lá de regionalização do espaço mundial. Agora nós vamos focar mais no espaço brasileiro, tá? Nós vamos falar de uma regionalização do território brasileiro. E para isso eu necessito que vocês analisem esta imagem. Bom, aí é uma imagem que aborda a porção sul do continente americano, ou a América do Sul, mas nós vamos fazer uma forcinha para nós enxergarmos aí o território brasileiro, dentro da América do Sul. É interessante salientar que essa imagem ela é noturna e nós temos os pontos luminosos que são as cidades. Observe que no caso do território brasileiro há uma particularidade. A maioria dos pontos luminosos do território brasileiro localizam-se próximo ao litoral. Isso se dá por conta de um processo de colonização chamada colonização de caranguejo ou ocupação de caranguejo, como queiram. Os portugueses chegaram no Brasil por volta de 1530 para tomar posse e eles faziam assim, eles avançavam para o interior durante o dia, mas retornavam à noite. Então eles iam e voltavam, por isso a ideia de caranguejo. Tá? Então eles não conseguiam expandir essa ocupação durante muito tempo, porque eles tinham medo de dormir na floresta, que eles chamavam na época de sertão. O resultado disso é que a maioria das nossas regiões metropolitanas localizam-se nessa porção litorânea, que vai dar aí mais ou menos 350 quilômetros de distância para o litoral, onde ficam, nessa faixa de 350 quilômetros de distância, é onde ficam as maiores concentrações urbanas do Brasil. Essa imagem deixa isso bem claro. Quanto maior luminosidade aí, mais cidades. Enquanto as regiões centro-oeste, norte, elas vão perdendo essa luminosidade à medida que a gente vai adentrando no continente, por conta desse processo de colonização. Como nós vamos falar sobre regionalizações do território brasileiro, eu pensei em fazer uma linha do tempo para que a gente entendesse como se deu esse processo de regionalização ao longo dos anos. Lembrando que eu vou fazer recortes, ela não vai ser linear, tipo lá de 1534 até 2020. Não, eu vou fazer alguns recortes das principais regionalizações. As mais relevantes, o professor vai fazer uma pausa e a gente vai discutindo. Tranquilo? Vamos viajar pela história do Brasil no que diz respeito à regionalização do território brasileiro. Primeiro, dois mapas, um de 1530 e um de 1709. O de 1534 é o mapa da regionalização das capitanias hereditárias, que a gente ouviu falar muito em história. O de 1709 ele é chamado de regionalização Grão-Pará. Vamos para 1534. Em 1534, a primeira regionalização do Brasil divide o nosso território em 14 capitanias hereditárias, que vão ser doadas, essas terras serão doadas a donatários portugueses. A coroa portuguesa vai doar essas terras, porque a gente vai discutir nesse instante. Antes dessa discussão, eu queria que vocês prestassem atenção nesse mapa de 1534. Primeiro, na divisão do Tratado de Tordesilhas, que é aquele tratado entre Espanha e Portugal, e o território brasileiro que pertencia à Espanha é muito maior do que pertencia a Portugal. O que nos mostra que Portugal foi se apropriando indevidamente, roubando as terras da Espanha por meio daquele processo lá de entradas e bandeiras que a gente estudou lá atrás, tá? Nas aulas de história. Fiquem atentos a esse tamanho territorial, quanto o Brasil expandiu, quanto Portugal expandiu o território brasileiro para o nosso bem hoje, mas foi de forma ilícita. Já o mapa de 1709, ele é uma regionalização estranha para a gente, se você comparar com as de hoje. Procurem aí Rio Grande do Sul. Achamos São Pedro. Se eu procurar Espírito Santo, eu vou achar dentro do território da Bahia. Não tem Paraíba, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte. Eu tenho aí Maranhão, Pernambuco e Bahia apenas. A região norte eu não tenho Pará, Amapá, Acre, Roraima, nada disso. A Amazônia eu vou ter apenas Grão-Pará. E São Paulo chama a atenção, porque ele pega toda a região centro-oeste, toda a região, quase toda a região sudeste, e ainda pega um pedaço da região sul e da região norte. Então São Paulo em 1709 era o estado mais
extenso do território brasileiro, ok? Mas dessas duas regionalizações, nós vamos falar mais sobre a regionalização das capitanias hereditárias. Como o professor já disse, é a primeira divisão de terras ocorrida na colônia, no Brasil, e data de 1534. Outro dado interessante, o território foi dividido em 14 grandes lotes que iam do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. Era uma extensão monstruosa. Aí cabe um adendo, meninos. Surge aí o processo de latifúndios no Brasil, que a gente vai estudar isso lá em agricultura. Mas latifúndios são grandes extensões de terra na mão de poucas pessoas, normalmente de uma só pessoa. Você imagina que o território brasileiro dessa época, da colônia Brasil, né, ou do Brasil colônia, ele ficava na mão de 14 pessoas apenas, o que é um absurdo pela quantidade de terra que eram as capitanias hereditárias. Bom, 12 capitães donatários herdaram essas terras da coroa portuguesa. Lembrando que essas pessoas faziam parte da pequena nobreza de Portugal. Mas aí cabe uma pergunta: quais foram os motivos para que a coroa portuguesa implantasse o sistema de capitanias hereditárias? Por que eles implantaram esse sistema? Eu vou trazer 4 motivos para a gente poder discutir. O primeiro é simples, pela dificuldade que Portugal tinha em defender o território brasileiro. Como o território era muito grande, Portugal não dispunha de recursos para poder nos defender, ou para dizer assim, essa terra é minha, ninguém invade mais. Então eles dividiram em 14 capitanias, acreditando que os portugueses viriam para cá, tomariam conta dessas capitanias e ajudariam a defender o território, coisa que não aconteceu. Segundo motivo, a decadência do comércio português nas Índias. Portugal estava quebrado, porque eles não tinham mais comércio forte com as Índias. Então era mais um motivo para eles virem para o Brasil tomar posse daqui. A falta de recursos lusitanos, ou lusos, como queiram. A coroa portuguesa, como eu falei anteriormente, estava quebrada. Então eles não dispunham de dinheiro para manter essa colônia. Até porque a ocupação de uma colônia demandava muito capital, que Portugal na época não tinha. Como eles acreditavam que encontrariam ouro por aqui, pedras preciosas, metais, e não acharam no litoral, aí eles pensaram em dividir em capitanias hereditárias. E o último, e não menos importante dos motivos, promover uma colonização mais dinâmica, para que a colonização acontecesse de forma mais rápida, mais interessante para eles. A terceira e quarta regionalizações do território brasileiro, elas são bem distintas. Eu tenho aí 1789 e 1913. A de 1789, que é logo depois da Grão-Pará, já mudou um pouquinho. Você já tem aí Mato Grosso, Goiás, já aparece Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Espírito Santo. Continuam os mesmos outros estados. Em 1913, observe que a gente dá um salto aí, é porque as divisões entre essas duas são bem poucas, as alterações. Vamos para 1913, aí eu já tenho 5 regiões, parece com o que a gente tem hoje, mas algumas mudanças. Por exemplo, ele chama aí de região setentrional. Lembra, ó, em geografia, setentrional é norte. Região meridional é sul. Só que nessa região meridional aí, se você prestar atenção, São Paulo está dentro dela. Na verdade, São Paulo vai ser sudeste. E a região central, que é a nossa atual centro-oeste, aí tem apenas 2 estados, que seriam Mato Grosso e Goiás. Aí ele divide a região em norte e oriental e apenas oriental, que seria nordeste e sudeste. Uma parte do nordeste e uma parte do sudeste, eles colocaram aí como norte oriental ou apenas oriental. E aí nós chegamos em 2 regionalizações mais próximas de nós, que são as de 42 e a de 69. A de 42 já aparece pela primeira vez as 5 regiões, não as que a gente conhece ainda, mas eu já tenho aí região norte com os contornos atuais, região centro-oeste com os contornos atuais, região nordeste e região leste precisam ser adaptados, porque eu tenho ali na leste Bahia, Minas, Rio e Espírito Santo, além do Sergipe, que alguns vão para o nordeste e outros vão para o sudeste. Não tem a região sudeste e tem a região sul, da qual São Paulo faz parte em 42. Em 69 vem a divisão oficial do IBGE, que nós já estamos acostumados, com as 5 regiões, região centro-oeste, região norte, região nordeste, região sul e região sudeste. Essas são as divisões que a gente está mais acostumado. Vou fazer uma fala sobre essa divisão territorial de 1969, tranquilo?
Vamos lá. Em 69, essa divisão territorial tinha como finalidade viabilizar e agregar a divulgação de dados estatísticos. Por essa divisão oficial, o Brasil possuía 5 regiões, ou 5 grandes regiões, fundamentados em critérios políticos e de homogeneidade. Ou seja, o IBGE acreditava que todo o Nordeste tinha um clima semiárido, que todo o Sudeste tinha aspectos industriais comuns, coisa que a gente percebe hoje que as regiões não são homogêneas. Pelo contrário, elas são extremamente heterogêneas. Não há como estabelecer, nessa divisão, limites físicos e humanos entre as regiões. Porém, a delimitação política é precisa e nenhum Estado pode pertencer a mais de uma região para não dar confusão. Então, qual era o cuidado que o IBGE tinha de obedecer os limites do Estado? Isso a gente vai ver mais à frente com Pinchas Ginger, que ele vai quebrar isso. Mas a de 69, que é essa divisão que a gente está falando, ela não considera os aspectos físicos, os limites físicos, perdão. Ela considera os limites territoriais dos estados. Tranquilo? Vamos lá. Quando a gente sai de 69, é o que ela fala assim, nós vamos evoluir. Não. A gente vai lembrar que em 67, o Brasil tinha uma divisão fantástica, que não era discutida em sala de aula. Observe, a oficial é de 69, mas em 67, um geógrafo chamado Pinchas Ginger, ele traz uma leitura fantástica de regionalização do território brasileiro, que são os complexos regionais geoeconômicos. Recapitulando, não está fora de ordem. É porque essa regionalização ela vai aparecer depois da oficial, porque ela só vai ser oficializada na década de 90. Mesmo ela tendo sido pensada em 67. Por isso que o professor colocou depois da de 69, ok? Por conta do seu processo de reconhecimento, vamos colocar assim, de reconhecimento pelo IBGE. É uma das regionalizações que o professor mais gosta. Por que o professor gosta da regionalização? Vamos entender um pouquinho? Primeiro, porque ela considera a formação histórica e econômica do Brasil e também obedece a alguns critérios naturais. Por exemplo, nessa proposta, os limites das regiões não coincidem com os limites dos estados, porque algumas características socioeconômicas e naturais às vezes ultrapassam as fronteiras estaduais. Vou dar um exemplo. Vamos olhar para o mapa? Maranhão. A gente estuda em geografia que o Maranhão possui uma vegetação de transição, que é a Mata dos Cocais. Lembram? Vegetação de transição, Mata dos Cocais, fica lá no Maranhão. O que é a Mata dos Cocais? É a transição entre Caatinga e Floresta Amazônica. Mais uma parte, a parte a parte oeste do Maranhão, é Floresta Amazônica. Então ela tem características de região norte, ela tem características de Amazônia, vegetais, mas as características humanas e socioeconômicas são de Caatinga, porque a maior parte do Maranhão está dentro do Nordeste. Aí Ginger pegou essa divisão aí e fez, não, eu vou colocar o Maranhão em 2 estados. Ele tem Floresta Amazônica do lado oeste e ele vai ter Caatinga do lado leste. Por isso que ela está dividida no meio. Outro, o Goiás. A porção norte do Goiás tem características mais de região norte do que de região centro-sul. Por isso que Ginger vai lá e divide o Goiás também. A mesma coisa com Minas Gerais, só que Minas Gerais vai pertencer a Caatinga. O norte de Minas é Caatinga. Mato Grosso, uma parte do Mato Grosso vai pertencer à Amazônia também, considerando esses aspectos. Tranquilo? Então, Pinchas Ginger, ele vai dividir o Brasil em 3 complexos regionais, que eles chamam de complexos regionais geoeconômicos. Fica esperto, hein? Se aparecer grandes regiões, são 5. Se aparecer complexos regionais geoeconômicos, são 3. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Aí alguém pode perguntar, professor, por que a Amazônia ali aparece como Amazônia legal? É porque é a Amazônia brasileira, é a Amazônia legal e nós temos a Amazônia internacional, que é a que pertence aos outros países da América do Sul. Tranquilo? Vamos estudar cada uma dessas regiões separadamente. Primeiro analisando algumas imagens do Nordeste. Aqui nós temos a riqueza do Nordeste.
Esse mapinha conceitual aí do lado, ele traz alguns estados do Nordeste e alguns símbolos emblemáticos. Mais de turismo, por exemplo, Piauí, pinturas rupestres, Maranhão, o boi-bumbá, Ceará, o nordestino, Rio Grande do Norte, os lençóis maranhenses, Paraíba, a seca, perceberam? Alagoas, Pernambuco, então ele vai o frevo do Pernambuco, o caju de Sergipe, o projeto Tamar, o binimbau da Bahia. Mas eu queria chamar a atenção para as 3 fotografias. Nós temos aí um cidadão caminhando sobre o leito ou sobre o fundo de um açude seco. Lá no fundo nós temos as praias do Nordeste famosíssimas e aqui na frente nós temos a dureza da zona rural nordestina. Como é que Pinchas Ginger classificou a região Nordeste? Primeiro, ele diz que é uma região onde o povoamento ocorreu de forma mais intensa nos primeiros séculos de ocupação europeia. O que é isso? O Brasil começa no Nordeste. Então, a nossa ocupação, o nosso povoamento, ele é bem mais forte nos primeiros anos de ocupação europeia e depois a gente começa a migrar pelo território. Então, assim, todo o Brasil nasceu no Nordeste. Para quem não gosta da gente e acha que a gente é abestalhado, devia fazer uma leitura em cima disso, de árvore genealógica, eles vão perceber que eles têm um pezinho aqui. Segunda característica, muitas diferenças naturais e socioeconômicas entre o litoral e o interior da região. E aí é brutal. Nós temos um litoral riquíssimo, belíssimo, explorado turisticamente. Já o nosso interior, a marca forte, que não é a verdade, é de uma região seca, pobre, sofrida. Lembrem-se, meninos, seca é onde não tem água. O Nordeste tem rios intermitentes. São rios que secam em determinados períodos, mas a maioria dos nossos rios são perenes, eles correm o ano todo. E aí vem uma sacanagem de Pinchas Ginger quando ele diz que a nossa economia é pouco desenvolvida em relação ao centro-sul do país. Isso era, né, chefe? Porque hoje em dia a gente já está competindo com esses caras de igual para igual, quase. Lembrando que o centro-sul, eles possuem uma vantagem, porque a industrialização começa lá. Então nós pegamos agora, a partir da década de 90, a uma descentralização industrial que favorece muito o Nordeste. Então essa divisão de Pinchas Ginger, ele vai dizer que o Nordeste é de povoamento antigo, que existem diferenças socioeconômicas entre o litoral e o interior, da região, e que a economia é pouco menos desenvolvida que a economia do centro-sul do país, o que não quer dizer que a nossa economia seja ruim. O segundo complexo que ele chama a atenção é o complexo Amazônia, que é aquela Amazônia legal, lembra que apareceu no mapinha? Então eu tenho Amazônia legal, Nordeste, Centro-Sul. Vamos ver o que é que ele diz da Amazônia. Primeiro, fácil, né? Compreende o domínio da floresta amazônica no território brasileiro. Grande parte do território ainda desabitado, porém é crescente o processo de povoamento da região devido a grandes projetos de mineração e agropecuários. Vou fazer um ponto aí. A terceira imagem aí, a da direita, da extrema direita, é uma imagem de uma das maiores minas a céu aberto do mundo. Isso aí é uma mina de minério de ferro chamada Eldorado do Carajás. Se vocês prestarem atenção na imagem, tem uns pontinhos brancos aí que são veículos. Aí o cara fala assim, meu Deus, a destruição ambiental é muito forte, professor. Mas é bom lembrar que é a partir dessa exploração aí, que eu também concordo que é terrível a degradação ambiental, que o ferro chega na nossa casa. Que o ferro chega na indústria e a indústria transforma e chega na nossa casa. O forte da região do complexo geoeconômico Amazônia ainda vai ser os recursos naturais. Onde há a maior concentração de recursos naturais no país é na Amazônia. Então, óbvio que esses caras vão explorar. Aí eu coloquei uma foto de uma mineradora. No meio nós temos a foto do Rio Amazonas com todo o seu esplendor, a sua beleza, que hoje ele é explorado hidraulicamente para transporte e para geração de energia. E à esquerda nós temos as queimadas, que tanto nos preocupam, mas as queimadas, em grande parte, elas são feitas para a expansão da agropecuária. Vamos fazer uma ponte aqui. O único local no Brasil que a gente pode cultivar alimentos hoje, com vantagem, é na região norte. Então nós temos apenas a região norte como forte na questão de agropecuária, porque nós não temos mais solos no Brasil. Infelizmente, a gente vai avançar sobre a Amazônia. O que é que nós temos que fazer? Pensar em avançar de forma sustentável, não arrebentando com a floresta, mas repensando, porque, lembrem-se, o professor já falou de sala de aula, o que mantém a Amazônia funcionando é um equilíbrio de tudo que ela possui.
Se a gente embananar isso, se nós misturarmos as coisas, a Amazônia vai a nocaute, porque o solo da Amazônia é um dos piores solos do mundo. Uma pessoa tem uma floresta enorme em cima desse solo. Lógico, há um equilíbrio biológico para que essa floresta se mantenha daquele tamanho. Se você tirar as árvores da floresta amazônica, vai virar um deserto. Então não vai ser interessante essa expansão dessa fronteira agrícola. Até porque essa fronteira agrícola no Brasil é soja, né, meninos? A gente sabe. A expansão agrícola no Brasil hoje, em grande parte, 90%, é por conta da soja, que é plantada em grandes extensões territoriais, o que a gente chama de latifúndios. E, por último e não menos importante dos complexos regionais geoeconômicos, aparece a parte rica, o famoso Centro-Sul. O que seria o Centro-Sul do Brasil? O Centro-Sul, segundo Pinchas Ginger, ele vai concentrar a maior parte da população, a maior parte da produção industrial e agropecuária do país. Então, assim, o Centro-Sul, ele vai envolver as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, uma parte de cada, e ele vai concentrar do Sudeste a produção industrial e do Centro-Oeste e do Sul, que ele incorporou, a questão da agropecuária. É também, óbvio, a região mais populosa e urbanizada do país. Aí eu tenho fotos de Curitiba, no Paraná, de São Paulo e de Porto Alegre, do meio de Porto Alegre. Essa região vai ter a maior concentração de população e de urbanização do país, porque a indústria começa aí no Brasil. E a indústria, onde ela se instala, ela tende a atrair população e a proceder o processo de urbanização de forma mais intensa. Outra coisa interessante que nos traz aí é que grande parte dos territórios naturais dessas regiões estão extremamente transformados pelo homem. Pensem, a ação antrópica, que é a ação do homem, ela vai transformando espaços naturais em espaços ocupados. Se eu tenho uma intensa urbanização, uma intensa industrialização, a parte natural já era. Áreas verdes, rios, limpos, impossível nessas cidades. A gente está tendo agora, a partir do século XXI, uma tentativa de arborização. Se você ver a foto de Porto Alegre, que é essa do meio, você vai perceber que já existem algumas árvores no centro da cidade. Você vê a foto de Curitiba, no Paraná, e aí você percebe que já há uma tentativa de despoluição de rios. Para quê? Para que a cidade fique mais atrativa. Mas o Centro-Sul, ele vai ser marcado por indústria, por agropecuária, por urbanização, por população numerosa e por destruição de territórios naturais. Tranquilo? Pronto. Essa é a regionalização de Pinchas Ginger. Para a gente fechar as nossas regionalizações, vamos discutir uma regionalização mais contemporânea, a de 2001. Observe em quantas partes está dividido o território brasileiro aí. Ótimo. Essa é a regionalização chamada de 4 Brasis. E é uma regionalização que eu gosto muito porque ela é proposta por Milton Santos e por Maria Laura Silveira em um livro chamado Brasil, Território e Sociedade na virada do século XXI. É um livro bem legal que fala sobre tudo o que acontece no território brasileiro. Bom, essa regionalização ela é feita com base no meio técnico, científico e informacional, que é uma proposta do professor Milton Santos, que já estamos vivendo, né? Onde ele diz que a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas no território brasileiro. Vamos tentar entender isso? O que é que o professor Milton Santos quis dizer? Que o dinheiro e a informação, elas não chegam em todo o território da mesma forma. É um exemplo simples disso. Não dá para a gente comparar o Sudeste e o Sul com a região Norte. Não dá para comparar o Sudeste com região nenhuma, professor. Tudo bem. Mas é assim, o Sudeste seria o top de linha. Depois, uma escala hierárquica. Primeiro viria o Sudeste, depois viria o Sul, depois viria o Nordeste, depois o Centro-Oeste e aí o Sul. Só que tem um detalhe, o Norte. Só que aí tem um detalhe. Quando eu digo que primeiro viria o Sudeste, eu incluo aí o Espírito Santo? Ou eu falo apenas de São Paulo e Rio de Janeiro? Nessa divisão de Santos aí, se a gente prestar atenção, São Paulo ele se junta apenas com o sul do país. O Rio vai se juntar com o Nordeste e Minas com o Centro-Oeste. Perceberam que essa mudança aí nesse mapa? Vamos estudar um pouquinho com o professor Milton Santos e a professora Maria Laura? Primeiro passo, eu vou falar da região Amazônia. Lembrem-se,
Pichesginger traz região amazônica. Milton Santos vai trazer também região amazônica, só com uma outra pegada. Eu tenho aí 3 imagens. A da esquerda de vocês é a usina hidrelétrica de Belo Monte, que foi um escândalo. Aí uma animação. A construção dessa barragem, porque ia frear o rio Xingu, que é um dos principais afluentes do rio Amazonas, ia ser um desastre, é um desastre ambiental monstruoso, mas é um mal necessário para a geração de energia no país. Nós estamos crescendo economicamente, crescendo industrialmente e óbvio que vai crescer o consumo de energia. Na coluna do meio aí, na imagem do meio, nós temos o símbolo da Zona Franca de Manaus, que é um espaço de desenvolvimento econômico criado pelo governo, onde as empresas são obrigadas a montar os seus produtos no território brasileiro para que eles entrem no Brasil pagando menos imposto, mas promovam o desenvolvimento daquela região. Essa é a proposta da Zona Franca. E à extrema-direita nós temos o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. Nós vamos falar de cada um deles a partir de agora. Quem compõe a região amazônica, segundo Milton Santos? Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Ele retira daí Tocantins, da divisão do IBGE, tá? Fica esperto com relação a isso. Principais características dessa região. Baixas densidades técnicas e demográficas. Vamos entender? O que é baixas densidades, o que são baixas densidades técnicas? É simples. A Amazônia, a região amazônica, ela não possui muitas técnicas, muito acesso à tecnologia. Acontece centralizado ali em Manaus, que é a capital da Amazônia, por conta da Zona Franca de Manaus. E as baixas densidades demográficas é a pouquíssima quantidade de pessoas que nós temos espalhados pela região amazônica. Tranquilo? Mais algumas características. Nessa região, os sistemas de informação aparecem através de formas externas, como, por exemplo, satélites do CIVAM, que eu falei no instante, radares do projeto Radam Brasil. E aí tem um detalhe, esses projetos, eles apresentam defeitos complicados. Por exemplo, quem faz a filmagem ou a fotografia desses espaços são satélites e radares importados. Então, assim, esses dados não são nossos. São tratados por profissionais do Brasil, mas são dados de outros países. Além disso, nós temos enclaves modernos, como o megaprojeto econômico da Zona Franca de Manaus e o projeto do Grande Carajás. Lembra que eu falei da mina de ferro lá atrás? A Zona Franca de Manaus e o projeto Grande Carajás, eles trazem um contraste do movimento rápido e moderno que esses dois sistemas precisam com o movimento lento da região. Nós estamos falando de uma região de floresta. A floresta tem o seu tempo para isso. Lembre-se, na região amazônica, o principal meio de transporte é barco. Não dá para você comparar um barco com um avião, com um navio, com um carro. Então, naturalmente, o nível de movimento do sistema de movimento lá é lento. A Zona Franca de Manaus precisa de uma celeridade, de uma dinâmica de fluxos que a Amazônia não tem. Assim como o projeto Carajás. Então, você tem aí como se fosse dois polos antagônicos. De um lado, você tem o desenvolvimento, querendo chegar para a Amazônia precisa se desenvolver. Do outro lado, você tem a necessidade de preservação da característica dessas pessoas, da característica da região. As coisas acontecem de forma lenta na floresta. E os povos da floresta, os nativos da região amazônica, eles têm essa característica de mais tranquilidade. Não é de lentidão, de lerdeza, não. É lentidão do processo natural das coisas. Tranquilo? Aí o professor Milton Santos fala também da região Nordeste. E aí eu trouxe 2 imagens, uma do Centro Histórico de Salvador e outra de várias partes do Nordeste. Ali nós temos, que eu reconheço, a Pedra Furada, que fica lá no Piauí, a Maragogi, os Lençóis Maranhenses, a Pratinha, na Chapada Diamantina. O Nordeste, a região Nordeste é composta por, segundo o Milton Santos, por vários estados do Nordeste. Estão eles aí: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essa é a região Nordeste do professor Milton Santos. Qual a principal característica? Óbvio, primeira região a ser povoada, tem uma agricultura pouco mecanizada, se comparado à região Centro-Oeste e à região concentrada, que a gente vai falar mais lá na frente. A nossa agricultura é mecanizada, mas não tanto quanto o Centro-Oeste
e nem tanto quanto a região concentrada. Isso aí está certo. Por que que a nossa agricultura vai ser um pouco menos mecanizada do que esse espaço? Porque a nossa agricultura ela começou a desenvolver-se pujantemente a partir da década de 90, com Juazeiro, Petrolina, mas comparado à região centro-oeste, nós temos um déficit de mecanização agrícola. Graças a Deus, porque mecanização agrícola tira emprego. A região nordeste, outras características, possui um espaço de rugosidades. O que é isso? O que são rugas? Aqueles sulcos que aparecem no rosto das pessoas mais velhas, que são as marcas da herança do passado, e oferece resistência à difusão do meio técnico, científico, informacional. O que é isso? É como se o Nordeste, segundo Milton Santos, tivesse dificuldade de aceitar as modernidades. Não estou falando de modernidade cultural, não. Estou falando de modernidade econômica, de modernidade tecnológica, de tecnologia para fazer a economia fluir, por meio de infraestruturas e redes informacionais. Nós temos um déficit no Nordeste enorme de infraestrutura. As nossas estradas são uma bosta. As nossas redes informacionais, agora nesse período de afastamento social, a gente está percebendo o quanto nossas redes sociais são ruins. O quanto as nossas redes digitais são ruins. As redes caem o tempo todo, a gente fica sem internet o tempo todo, os nossos provedores são lentos. Mas ele faz uma ressalva. Suas vias, entretanto, servem mais aos migrantes do que à economia em si, já que a região constitui uma área de repulsão devido a razões históricas do uso do território nordestino. Ou seja, o Nordeste, durante muito tempo, expulsou o seu povo daqui. E isso aconteceu por conta das intempéries da nossa região. As pessoas migravam daqui para não morrer de fome. Hoje mudou isso. As pessoas estão saindo de outros espaços para cá. O Nordeste hoje, eu queria que o professor Milton Santos estivesse vivo, para ele perceber que o Nordeste hoje é uma das áreas de atração. As pessoas vêm para cá trabalhar. Se você chegar no Mimoso do Oeste, você vai perceber a quantidade de gaúchos que tem plantando soja. Em Jacobina, por exemplo, nós temos várias pessoas trabalhando na mineração. Então o Nordeste ele virou um polo de atração hoje de mão de obra para a indústria e para a agricultura. O terceiro Brasil do professor Milton Santos é a região que ele chama de Centro-Oeste. Vamos ver quais são os estados que pertencem à região Centro-Oeste, na divisão do professor Milton Santos. Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Quais são as principais características? Bom, diferente do IBGE, nessa divisão aqui do professor Milton Santos, ele coloca o Tocantins. Qual é o forte dessa região para o professor Milton Santos? Primeiro, agroindústria moderna, mecanizada e competitiva. O forte da região ainda é a soja e o milho, mas eles ainda dependem das firmas da região concentrada. Observe que o Centro-Oeste, eu coloquei 3 imagens aí, as Vitórias Régias, uma catedral, uma ponte belíssima, tá, que servem de turismo também, mas o forte do Centro-Oeste ainda é a agroindústria. E observe que ele cita aí uma agroindústria moderna, mecanizada e competitiva. Os maiores frigoríficos do país estão aí. Tá? As maiores fabricantes de frutas para sucos estão aí no Centro-Oeste. O forte do Centro-Oeste sempre foi a agroindústria. Só que mesmo assim, com essa pujança, as indústrias que atuam lá são filiais de empresas da região concentrada, que é essa região concentrada que é o bicho-papão da economia brasileira. Então, vamos a essa região concentrada. O que seria essa região concentrada? 2 fotos legais aí. Maringá e São Paulo, a Avenida Paulista, o MASP ali de São Paulo, e Maringá, que é uma das cidades mais verdes do Brasil. Eu acho linda essa foto de Maringá, porque é uma cidade que tem uma árvore por habitante. Fantástico isso, né? São corredores verdes por toda a cidade. Essa imagem, eu tenho uma outra foto dessa mesma praça, que eu não sei o nome, aérea, que é uma coisa de louco. Você observa que eles colocaram árvores em todos os locais, todas as vias de acesso. Eu acho fantástico. Estados que pertencem à região: Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Principais características da região concentrada. Bom, maior população, maiores indústrias, principais portos, aeroportos, shoppings, supermercados, rodovias, infovias, as maiores cidades e universidades. É a região que reúne os principais meios técnicos, científicos e finanças do país. Ou seja, é a região, por isso que o nome é região concentrada, é a região que concentra a maior parte da riqueza e da informação do país. Essa região concentrada que vai ser capitaneada por São
Paulo. Essa divisão dos 4 Brasis do professor Milton Santos, ela nos traz uma leitura de que o Brasil possui uma região amazônica, uma região centro-oeste, uma região nordeste e uma região concentrada. Professor Paulino, qual foi o critério utilizado por Milton Santos para dividir o Brasil em 4 Brasis? A difusão da informação e das finanças. Esse é o critério utilizado pelo professor Milton Santos. Se a gente retomar aos complexos geoeconômicos, Pinchas Ginger ele vai utilizar como referência o meio natural e o econômico. Lembra? Primeiro passo, o meio econômico, que não obedece aos critérios naturais. Se a gente voltar no do IBGE, vão ser características de homogeneidade. O que é que eu quero chamar a atenção agora, meninos? Nessa retinha final nossa de aula. Que vocês fiquem atentos para esse processo de regionalização do território brasileiro. Porque existem nuances bem pequenas. Nós vamos discutir isso numa aula ao vivo, tá? Hoje, ainda na segunda-feira, nós teremos uma aula ao vivo. Seria legal vocês assistirem essa minha videoaula antes da aula ao vivo, porque na aula ao vivo eu queria bater um papo com vocês, tranquilo? E também eu queria que vocês estivessem com o módulo em mãos para a gente discutir algumas questões no módulo. Diante disso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.